Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, sou professora de saúde pública e vou corrigir para vocês a prova de legislação do SUS que foi realizada hoje, Que dia é hoje, gente? Estou perdida. Dia 10 de dezembro, para o concurso da FEMAR de Maricá, tá? É uma prova para técnico de enfermagem. Então vamos lá. Achei super tranquila a prova e acredito que quem fez curso com a gente saiu muito bem. Inclusive, no aulão de véspera, eu falei quase todas as questões que tinha nessa prova. Legal isso, né? Então vamos lá, vamos corrigir. Questão de número 11 falou o seguinte: quanto ao financiamento do SUS, a Constituição Federal de 88 estabelece que o SUS será financiado com recursos do orçamento da União e dos estados após aprovação dos valores anualmente estabelecidos pela Câmara dos Deputados e das respectivas Assembleias Legislativas, com a sanção do presidente da República e dos governadores do estado. Foi isso que nós aprendemos, não, né? O que nós aprendemos, inclusive no aulão de véspera? Que o SUS ele é financiado com recursos que vêm do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, nessa resposta, não, vamos achar. B. Determina que o SUS será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Exclusivamente já está falso, né? Não faz menção explícita sobre o financiamento do SUS, prevendo, no entanto, que o mesmo será definido em lei complementar. Falso, né? A Constituição Federal, no artigo 198, parágrafo 1º, fala, sim, sobre o financiamento do SUS. A D. Prevê que o SUS será financiado com recursos do orçamento da União e dos estados após aprovação pela Câmara dos Deputados e das respectivas Assembleias Legislativas. Não é isso que está escrito lá, né? E então achamos a resposta, só pode ser a letra E, né? A E fala, prevê que o SUS será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Certinho. E aqui está o financiamento do SUS, conforme a Constituição Federal. Então, lembrando, gente, que o financiamento do SUS ele vem uma parte da Seguridade Social, vem da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, além de outras fontes, tá? Isso aqui é a Constituição Federal, artigo 198, parágrafo 1º. Essa questão, gente, lembra que eu falei assim, gente, é importante a gente saber o número da lei e o que trata a lei. Dito e feito, ó, caiu. Vamos ver. Indique o dispositivo legal cuja ementa dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Qual o dispositivo legal que trata sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde? Vamos ver? Decreto 7508, de 28 de junho de 2011. Não, porque o decreto, o decreto ele veio para regulamentar a emenda constitucional o decreto, ele regulamenta a Lei 8080. Então, não é essa. Lei 8142, de 21 de dezembro de 90. Essa ficou boa, prof. B de Bosque. Ficou boa porque a 8142, ela trata de dois assuntos principais. Um é a participação da comunidade e o outro é sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. A C, Lei Complementar 254, não é. A D fala Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000. Essa Emenda Constitucional 29, ela definiu porcentagem mínimas de recurso que cada esfera de governo deveria repassar para a saúde do produto da arrecadação de seus impostos. E a Lei 8080, 19 de setembro de 90, que é a lei que trata sobre promoção, proteção e recuperação, né? Sobre as formas de organização e funcionamento do SUS. Então, resposta letra B. A 13. Aponte a opção que corresponde a uma atribuição comum de todas as esferas de governo na gestão do Sistema Único de Saúde.
Essa parte é mais enjoadinha, né? É aquela parte que está no artigo 15 ao 19 da Lei 8080, tá? E a questão está perguntando uma atribuição comum. As atribuições comuns estão no artigo 15 da Lei 8080. Vamos procurar? Vamos ver aqui qual que é a atribuição comum. As provas costumam fazer isso, né? Pede uma atribuição comum e nós vamos ver que cada opção aqui é atribuição de uma esfera. Então, a gente tem que saber diferenciar de qual esfera que é. Então, vamos lá. A primeira fala assim: acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e as condições ambientais. Olha, cuidado para não confundir essa aqui com competência do Estado por causa da palavra acompanhar. A resposta é essa. Só que se você for na legislação, você vai ver que lá está escrito acompanhamento. Mas é a mesma coisa, eles só trocaram o substantivo pelo verbo, né? Então, a resposta é essa. Mas vamos ver de quem que são as outras competências. Definir e coordenar os sistemas de rede integradas de assistência de alta complexidade. Quem define e coordena a Direção Nacional do SUS. Promover a descentralização para os municípios do serviço e das ações de saúde. Quem promove a descentralização para o município? Estado. Se fosse promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios, aí seria direção nacional. Mas como é só promover a descentralização para os municípios, aí já é Estado. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. De quem que é? Município. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. União, direção nacional. Então, a resposta aí, letra A. Aqui é o jeito que está escrito lá na Lei 8080, ó. Acompanhamento da avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Então, está no artigo 15, inciso 3º da Lei 8080. Por isso que a resposta é A. Decreto. Tanto que nós vimos esses conceitos, né? Eu ainda falei, gente, estuda esses conceitos, porque essa parte despenca em prova, né? Então, vamos ver o que eles pediram. O conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, corresponde à definição, conforme prevista no Decreto 7508, de 28 de junho de 2011. Isso é conceito de quê? De porta de entrada, de mapa, de serviço especial de acesso aberto, de região ou de rede? De região, prof. Isso mesmo. O que é porta de entrada? Porta de entrada são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. E a gente pode até falar quais são elas, né? Quais são as portas de entrada do usuário ao SUS? Atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Essas são as portas de entrada. B, mapa da saúde. O que é o mapa da saúde, gente? O mapa é a descrição geográfica de RH e de ações e serviços de saúde que existem no SUS e na iniciativa privada, tá? O mapa foi um instrumento criado pelo Decreto 7508 para ajudar o gestor a identificar as necessidades de saúde da população. C, serviços especiais de acesso aberto, é um exemplo de porta de entrada, né? Esses serviços é um serviço de atendimento especial para os usuários do SUS em relação a algum tipo de agravo ou uma situação laboral. E região? O que é região? Região, conjunto de municípios, não é assim? Então, região é um conjunto de municípios limítrofes, delimitados por identidade cultural, econômica e social. Tem que ter uma rede de comunicação e uma infraestrutura de transporte compartilhados, tá? Só você lembrar que a região é um conjunto de municípios e a rede são serviços que tem dentro desses municípios. Então, a resposta é a letra E. 15. O princípio doutrinário do SUS, que preconiza a necessidade de atendimento das demandas em saúde, de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa, e com isso reduzir as desigualdades sociais, é denominado princípio da
Essa é fácil, né? Gratuidade é princípio? Não. Hierarquização? Não. Equidade? Equidade ficou bom. Regionalização e universalidade. Equidade, né? O que é equidade mesmo? Equidade é o princípio de justiça social. É o SUS dando mais para quem precisa de mais, né? É tratar de forma desigual os desiguais. Então, sem medo de ser feliz, que a resposta é a letra C, equidade. E para a gente relembrar os princípios do SUS. Existem os princípios doutrinários, que são a universalidade, a integralidade e a equidade. E existem aí os famosos princípios organizativos, né? Qual que é nosso macete mesmo? Isso, pare e decore. P de participação da comunidade, R de regionalização e hierarquização, I de intersetorialidade, D de descentralização e comando único, C de complementariedade do setor privado e R de resolutividade. Só para a gente lembrar. Mais uma, questão de número 16. São competências atribuídas pelo artigo 200 da Constituição Federal ao SUS, exceto. Então, o artigo 200, ele fala sobre os campos de atuação ou competências do SUS. Então, vamos ver. Controlar e fiscalizar o serviço de internação e atendimento ambulatorial, não abrangendo a execução da política de sangue e seus derivados. Já achamos a resposta. Pediu exceto, né? Porque isso não é competência do SUS, não. Agora, o resto está copiado e colado do artigo 200. Ó. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Participar do controle na fiscalização da produção, do transporte, da guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho. Tudo certo. Então, a resposta, letra A. Em relação à Constituição Federal do Brasil, considere as afirmações a seguir. As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Segundo, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar de forma complementar do SUS, desde que a concessão seja precedida de licitação na modalidade de concorrência pública. Tem nada disso, né? Quando a disponibilidade do SUS for insuficiente para atender a demanda da população, o SUS vai fazer contrato ou convênio. Lembrando que quem tem preferência são as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, né? Então, faltou no SUS, ele faz um contrato de direito público. Então, tá falso. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Verdadeiro. A participação da comunidade inclui-se nas diretrizes para a organização do SUS. Verdade. A participação da comunidade está nas diretrizes do SUS? Tá lá no artigo 98 da Constituição Federal. Além disso, a participação da comunidade também pode ser considerado um princípio organizativo, né? Então, verdadeiro. Então, ficou somente a 1, a 3 e a 4 estão corretas. 1, 3 e 4, cadê? E não tem resposta? 1, 3 e 4 não tem resposta? Tem aqui, ó, D. D de Deus me ajuda. 1, 3 e 4. Aqui é para a gente relembrar. A última opção falou que participação da comunidade é uma diretriz, né, do SUS. É verdade. Olha o que fala o artigo 98. As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. O nosso macete, DAP, né? D de descentralização, A de atendimento integral e P de participação da comunidade. 18. A Constituição Federal estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral.
acabamos de ver, né, no slide anterior, que existem aí 3 diretrizes, segundo o artigo 98, que é o famoso DAP, D de descentralização, A de atendimento integral. O atendimento integral, ele dá prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, vamos ver. Tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção? Não, falso. Prioridade para as atividades de assistência sem prejuízo das de prevenção? Prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, está ao contrário. Prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Verdadeiro. Gente, falou de exclusividade, a gente pode ficar esperto aqui, né? Então, a resposta é a letra C. A 19 falou o seguinte: a Constituição Federal de 88 estabelece que a assistência à saúde é livre às instituições privadas que podem participar do SUS. De que forma que as instituições privadas podem participar do SUS? Isso mesmo, de forma complementar. A fala obrigatória, então já está falso. A B fala complementar segundo diretrizes do SUS. Ah, aqui ficou boa. Compulsória quando houver necessidade, não. Suplementar, não. Concorrente com licitação também não, né? Então, é a letra B de Bosque mesmo. A última questão. Gente, a prova foi fácil. Muito fácil. Dava para fechar, né? Isso. E aproveitando, se você quiser fechar, gabaritar a prova da FEMAR, que é para nível superior, que vai ser em janeiro, nós vamos fazer um aulão, uma semana de véspera, igual nós fizemos para os técnicos, tá? E aí é só você adicionar, e só você me adicionar no Instagram, @anaflaviaprof, que eu te passo as informações. Combinado? Beleza. Então, vamos fazer a última. De acordo com a Lei 8080, de 19 de setembro de 90, o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, define. Gente, falou de doença. Doença ou agravo é qual vigilância? Vigilância epidemiológica. Não é assim? E a única que dá para você confundir aqui é com vigilância sanitária. Mas mesmo assim, não dava para confundir, né? Porque vigilância epidemiológica está relacionada aí à doença. E vigilância sanitária? Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, né? Então, a resposta aí é a letra D, vigilância epidemiológica. Pronto, acabou a prova. Foram 10 questões de saúde pública, né? 10 questões de legislação do SUS. E esse slide eu coloquei aí para você estudar, né? Tem aí os conceitos das vigilâncias que estão aí no artigo 6º da Lei 8080, tá? Lembrando que a saúde bucal foi introduzida esse ano, é uma atualização da Lei 8080. Gente, eu ainda não bons consigo estudos para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.